O termo constelações familiares é de certa forma recente para a sociedade e nos instiga a querer saber um pouco mais dessa terapia. E eu estou aqui com a consteladora Maia, que vai dizer pra gente o que é a constelação familiar. É uma forma de fazer terapia? É exatamente uma forma de fazer terapia. Um método descoberto, não foi um método criado, não foi uma moda, não foi um invento, foi o descobrimento das leis naturais que regem o amor. O amor precisa de umas leis para poder fluir, porque o amor é uma força muito grande que precisa, digamos, de umas estruturas. Essas estruturas são as leis que permitem que tudo tenha um equilíbrio, tudo seja natural, tudo seja sadio para todos os componentes dessa relação que se cria, que o amor cria, né? Então, essa terapia, a pessoa que faz e participa, ela descobre alguns traços de sua personalidade, alguns medos. A pessoa descobre todos aqueles padrões de condutas inconscientes que são heredados, da mesma forma que heredamos a cor de olhos, a capacidade e a inteligência, as qualidades e certas dificuldades e defeitos. Heredamos também aqueles padrões de conduta que estão baseados em emoções não integradas. Por exemplo, pessoa que mente muito, dissimulada, depressão. Por exemplo, de fato, Bert Hellinger descobriu nos anos 90, quando ele achou que o trabalho já estava feito, que já estava todo descoberto. Ele compreendeu, trabalhando muito mais na Alemanha, porque o começo do trabalho se fez na África. Ele começou trabalhando de forma animista, porque ele era um teólogo e se encontrava na África como um teólogo missionário, levando o conhecimento católico, né? Nosso subconsciente, nosso inconsciente, nós desde a vigília não controlamos. Daí que falamos que a constelação trabalha os padrões de conduta inconsciente, no sentido de que repetimos sem querer tudo aquilo que não é nosso, mas nos conectamos com isso, nós falamos no argot terapêutico como implicação, nos implicamos, nos conectamos com a dor de uma avó, de um tio, de um filho não nascido que morreu no ventre, etc. De todas as experiências não aceitas pelo grupo familiar, pelo sistema familiar, nos conectamos com isso e o adoptamos e co-criamos uma nova realidade que repete a situação. Quanto tempo a pessoa demora para fazer essa descoberta na sua história de vida? Numa sola constelação podem-se descobrir um monte de coisas. Uma constelação de uma hora e meia, demorada, com suficientes pacientes que façam de personagens. Aí vão-se sacando todos os pequenos segredos. E é difícil? Não, é simples, porque o paciente está vendo desde fora. O paciente não tem que receber nenhuma impressão diretamente em si mesmo. E que nesse momento ele não culpa ninguém, não descobre, minha avó é culpada. Culpa, vergonha, ira, medo são as emoções que precisamente precisamos transmutar. O básico das constelações familiares, a principal descoberta, foi compreender que temos que aceitar o que provém de nosso sistema familiar porque é perfeito em si mesmo. Aceitar a mãe é aceitar a vida. A mãe e o pai são nossos ancestrais básicos, além de bisavós, etc. Aceitar eles é aceitar a vida é aceitar o êxito. Todas as possibilidades estão em nossas mãos. Se não aceitamos mãe, pai e tudo o que ele tem, com bom e com ruim, com experiências e com dores, a gente não se abre à vida, porque está rejeitando uma parte. Quem está autorizado a coordenar, a ministrar, a ser uma consteladora? Uma pessoa que se forma, uma pessoa que se prepara, uma pessoa que principalmente se trabalhou a si mesma e, sobretudo, uma pessoa muito neutral. É muito importante não utilizar jamais o julgamento e estar disposto a que seja o movimento da alma de cada um dos personagens os que levem à solução, mas a solução sempre é uma coisa ambígua, aberta. Às vezes o perdão completo não existe e numa seguinte constelação se compreende o porquê. Duas pessoas não têm por que se relacionar bem para simplesmente conviver. Duas pessoas não têm que estar se amando profundamente para aceitar que pertencem ao mesmo sistema familiar. Aí a gente compreende que as leis são muito, muito sutis, mas ao mesmo tempo muito poderosas. Muito obrigada, adorei, foi um prazer. É o Viver em Brasília, levando você mais informações para você entender seu posicionamento no mundo.